Havendo número regimental, declaro aberta a 76ª reunião ordinária plenária da 2ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 3 de setembro de 2024. Convido os deputados, a deputada Socorro Pimentel e o deputado João Paulo Lima e Silva para ocuparem, respectivamente, a primeira e a segunda secretarias. Com a palavra, o segundo secretário, deputado João Paulo, para proceder à leitura das atas. Ata da 75ª reunião plenária ordinária da 2ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 28 de agosto de 2024. Presidência do deputado Diogo Moraes. O presidente abre a reunião e designa os deputados Henrique Queiroz Filho e Socorro Pimentel para a primeira e segunda secretarias, respectivamente. As atas das reuniões plenárias do dia 27 de agosto do corrente ano são lidas, submetidas à discussão e à votação, aprovadas e enviadas à publicação. O expediente é lido e enviado à publicação. Discussam no pequeno expediente as deputadas Dani Portela e Socorro Pimentel e os deputados Joel da Harpa, João Paulo e Doriel Barros. Na ordem do dia, são aprovados em primeira discussão os projetos números 2172 e 2173. São aprovados em discussão única o parecer de redação final número 4.201 de 2024 e os projetos números 1981, 2002, 2059 e as indicações números 6.907 a 6.910. O presidente encerra a presente reunião e convoca a seguinte, em caráter extraordinário, para quarta-feira, dia 28 de agosto, às 11 horas, a ser realizada no plenário do governador Eduardo Campos. A ata da 7ª reunião plenária extraordinária da 2ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 28 de agosto de 2024. Presidência do deputado Diogo Moraes. O presidente abre a reunião, mantido o primeiro e segundo secretário da reunião ordinária antecedente. Na ordem do dia são aprovados em segunda discussão os projetos número 2172 e 2173. O presidente encerra a presente reunião e convoca a seguinte em caráter solene para quarta-feira, dia 28 de agosto, às 18 horas, a ser realizada no auditório Senador Sérgio Guerra. A ata da 47ª reunião plenária solene da 2ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 28 de agosto de 2024. Presidência do deputado Henrique Queiroz Filho. Inicia-se a solenidade em homenagem aos 90 anos da fundação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, CREA Pernambuco, de iniciativa do deputado Henrique Queiroz Filho. Compõe-se a mesa dos trabalhos. O presidente abre a reunião. Ouve-se o hino nacional. Discurso ao deputado Henrique Queiroz Filho. É entregue uma placa comemorativa da Assembleia Legislativa ao senhor Adriano Lucena, presidente da instituição homenageada, que discursa em agradecimento.
Ocorre a apresentação do coral Vozes de Pernambuco. Registra-se mensagens e presenças. Ouve-se o hino do Estado. O presidente encerra a presente reunião e convoca a seguinte, em caráter solene, para quinta-feira, dia 29 de agosto, às 16 horas, a ser realizada no auditório Senador Sérgio Guerra. A ata da 48ª reunião plenária solene da 2ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 29 de agosto de 2024, presidida pelo deputado Heriberto Filho. Inicia-se a solenidade de entrega de título honorífico de cidadão pernambucano ao senhor Luiz Sávio Loureiro da Silveira, promotor de justiça, de iniciativa do deputado Adalto Santos. Compõe-se a mesa dos trabalhos. O presidente abre a reunião. Ouve-se o hino nacional. Discurso do deputado Heriberto Filho. É entregue o título honorífico de cidadão pernambucano e uma maquete do Museu Palácio Joaquim Nabuco ao senhor Luiz Sávio Loureiro da Silveira. Discursam os senhores Marcos Carvalho, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco, e o homenageado Luiz Sávio Loureiro da Silveira. Registram-se presenças de convidados a esta reunião. Ouve-se o hino do Estado. O presidente tece considerações finais, encerra a presente reunião e convoca a seguinte em caráter solene para segunda-feira, dia 2 de setembro, às 18 horas, a ser realizada no auditório Senador Sérgio Guerra. A ata da 49ª reunião plenária solene da 2ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 2 de setembro de 2024. Presidência do deputado Diogo Moraes. Inicia-se a solenidade de entrega do título honorífico de cidadão pernambucano ao empresário André Luiz Iabrude Tavares, de iniciativa do deputado Heriberto Filho. Compõe-se a mesa dos trabalhos. O presidente abre a reunião. Ouve-se o hino nacional. Discursam os deputados Diogo Moraes e Heriberto Filho. É entregue o título honorífico de cidadão pernambucano e uma maquete do Museu Palácio Joaquim Nabuco ao homenageado. Discurso ao senhor André Luiz Iabrude Tavares. Registram-se presenças de convidado a esta reunião. Ouve-se o hino do Estado. O presidente tece considerações finais, encerra a presente reunião e convoca a seguinte, em caráter ordinário, para o dia 3 de setembro, às 14h30, a ser realizada no plenário governador Eduardo Campos. Tenho lido, senhor presidente. Lido as atas, belíssima leitura, deputado João Paulo. Eu coloco em discussão as atas. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação, permaneça como se encontra aqueles que aprovam. Atas aprovadas. Com a palavra a senhora primeira secretária, deputada Socorro Pimentel, para a leitura do expediente. Leitura do expediente do dia 3 de setembro de 2024. Mensagem número 38, 2024, da excelentíssima senhora governadora do Estado de Pernambuco, encaminhando o projeto de lei ordinário número 2198, 2024. Proposta número 31, 2024, da mesa diretora submetendo ao plenário projeto de resolução número 2199, 2024. Pareceres números 4226 e 4227 da comissão de redação final, dando redação final aos projetos de leis números 2172 e 2173. O ofício número 275, 2024, da deputada Rosa Amorim, solicitando prorrogação da licença em caráter cultural no período de 23 a 29 de agosto do corrente ano para viagem à Venezuela.
Ofícios números 0392 a 403 de 2024, da Caixa Econômica Federal informando a celebração dos termos de compromisso números 964201 de 2024 e 964203 de 2024. Ofício número 181/2024, secretário da Casa Civil do Governo de Pernambuco, encaminhando resposta ao pedido de informações acerca do requerimento número 2308/2024, de autoria do deputado Gilmar Júnior. Ofício número 184/2024, do secretário da Casa Civil do Governo de Pernambuco, encaminhando resposta do pedido de informações acerca do requerimento número 2307/2024, de autoria do deputado Diogo Moraes. Ofício número 718/2024, da secretária de Cultura do Estado de Pernambuco, prestando esclarecimento acerca da indicação número 6076 de 2024, de autoria do deputado Adalto Santos. Ofício número 394/2024, da Caixa Econômica Federal, encaminhando cópias de notificação das tomadas de conta especial referente ao contrato de repasses número 852978 de 2017. Ofício número 989/2024, do Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, informando a liberação dos recursos financeiros dos termos do convênio número 00824, Provita-PE. Ofício número 98/2024, deputado Joel da Harpa, solicitando que torne sem efeito o ofício número 93/2024, confirmando, portanto, a reunião solene no dia 17 de setembro do corrente ano, em homenagem aos 199 anos da Polícia Militar de Pernambuco. Ofícios números 332 a 353 de 2024, da excelentíssima senhora governadora do Estado de Pernambuco, encaminhando ainda a evolução no prazo previsto do artigo 23, parágrafo 3º da Constituição do Estado. Requerimento do deputado Jarbas Filho, solicitando dispensa na presença das reuniões plenárias no dia 3 a 4 de setembro de 2024 para a viagem a Brasília. É isso, senhor presidente. Lido o expediente, com a palavra no pequeno expediente, deputada Socorro Pimentel, do União Brasil. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas deputadas e deputados, a todos que nos acompanham pela TV Alep, pelo YouTube, pelas demais redes sociais, senhoras e senhores, imprensa presente, boa tarde a todas e a todos. É com muita satisfação que a gente hoje vem dividir com as senhoras e senhores um marco significativo para a nossa região do Araripe. O início da operação de voos noturnos no aeroporto Comandante Maíson Rodrigues Bezerra, em Araripina. Há pouco mais de um ano, embarcamos nesta jornada desafiadora, impulsionados pelo desejo de transformar a mobilidade e o desenvolvimento da nossa região. A parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, a Prefeitura de Araripina, com apoio do nosso mandato, foi fundamental para alcançar esse objetivo. Com o serviço de volta, após 21 anos, o município ampliou, enfim, as possibilidades de conectividade aérea. A administração municipal desenvolveu e designou uma equipe técnica para elaborar o projeto e conduzir o levantamento necessário. Os equipamentos que estavam em falta foram adquiridos e a CEMOB foi essencial neste processo. E, para nossa felicidade, na última semana, mais precisamente na sexta-feira, Araripina recebeu seu primeiro voo noturno. Hoje podemos ver o resultado de um trabalho conjunto de empenho e dedicação. E agradeço à governadora Raquel Lira, cuja liderança e compromisso com o desenvolvimento regional foram essenciais para a concretização deste projeto. Meu agradecimento vai também ao prefeito Raimundo Pimentel, cuja colaboração e determinação foram pilares para que pudéssemos chegar até aqui. A parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Araripina demonstra o poder da união de esforços para alcançar objetivos comuns e transformar realidades. O início dos voos noturnos representa mais do que uma simples melhoria na infraestrutura. Ele simboliza uma nova era de oportunidades para o nosso sertão. A conectividade ampliada trará desenvolvimento econômico, facilitará o acesso a novas oportunidades e, sobretudo,
permitirá a chegada do socorro aéreo médico, fundamental na transferência de pacientes em estado grave, salvando vidas. Vamos celebrar este avanço, mas com a responsabilidade de continuar trabalhando para trazer ainda mais conquistas para o nosso povo. Este é um passo importante, mas é apenas o começo de muitas outras realizações que virão. Juntos continuaremos a construir um futuro promissor, profícuo para o nosso sertão e para todo o estado de Pernambuco. Agradeço a todas e a todos pela atenção. Com a palavra, o deputado João Paulo, do PT. Senhor presidente, demais deputadas e deputados, todos vocês sabem da minha relação de proximidade política e ideológica com o PSOL, com a companheira Dani Portela aqui. Temos uma identidade muito grande de construção partidária e de luta. Agora, a mim foi atribuído a responsabilidade de ter articulado o escritório de Bruno Ribeiro, que foi presidente do PT, que eu teria facilitado eu teria sido fiador desse espaço para Dani. Mas eu quero dizer que eu nem estava sabendo, Dani. Agora, como Bruno Ribeiro me conhece e sabe da nossa relação, possivelmente isso contribuiu muito para que você alugasse aquele espaço, além do companheiro Bruno Ribeiro ter uma identidade muito grande também com a sua candidatura, com o seu programa de governo, com sua preocupação com a participação popular e a implementação do orçamento participativo. Mas queria registrar aqui que nem fui fiador e nem indiquei, porque, na verdade, o meu desejo era ter alugado aquele espaço para proporcionar ali umas 4 ou 5 candidaturas de vereadoras do PT e vereadores do PT. Lembrar dos velhos tempos do partido, quando nós alugávamos um espaço e tínhamos 3 ou 4 candidaturas de deputado estadual ou de vereador, né? Então, eu queria só deixar clara essa questão. Mas, presidente, o que eu trago à tribuna hoje meu pronunciamento é a pesquisa da carteira assinada e a aposentadoria ameaçada. Uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas revela que 70% dos brasileiros aspiram ter carteira de trabalho assinada. Um indicador claro do desejo por segurança e direitos garantidos. Esse anseio contrasta fortemente com a realidade imposta pela reforma trabalhista de 2017, que, sob a justificativa de modernização e flexibilidade, deixou um pesado fardo para o trabalhador brasileiro. Por um tempo, numa fase de mudanças políticas no país, sempre para pior. De Temer a Bolsonaro, a carteira assinada chegou até a ser estigmatizada como símbolo daqueles que não queriam empreender. Muitas pessoas, especialmente jovens, nas redes sociais, se gabavam de não serem mais CLT. Foi uma grande ilusão. Os números que vieram dos governos neoliberais mostraram que a reforma representou um ataque frontal aos direitos conquistados ao longo de décadas de luta. A promessa de geração de empregos e redução da informalidade não se concretizou. Pelo contrário, o que se viu foi um mercado de trabalho cada vez mais informal e precarizado. A redução da proteção ao trabalhador e o enfraquecimento dos sindicatos resultaram em empregos sem garantias,
onde a relação de trabalho se tornou mais desbalanceada, favorecendo o empregador em detrimento do empregado. As consequências dessa reforma são visíveis no aumento do trabalho precário, onde milhões de brasileiros se veem forçados a aceitar condições inferiores, sem férias, 13º, salário ou qualquer tipo de estabilidade. Essa realidade expõe a falácia de que a flexibilização das leis trabalhistas seria a solução para o emprego. Na prática, ela criou uma massa de trabalhadores vulneráveis, sem perspectivas de ascensão social e com uma qualidade de vida deteriorada. A pesquisa da FGV evidencia que a maioria dos brasileiros valorizam a segurança de um emprego formal, que oferece não apenas salário, mas dignidade e proteção. É um lembrete de que a luta por um mercado de trabalho justo e equilibrado continua sendo essencial e que a reversão dos danos causados pela reforma trabalhista deve ser uma prioridade para a construção de um Brasil mais igualitário e mais humano. Que o atual Congresso, maioria reacionária, não pense em aprofundar a reforma com mais prejuízo aos trabalhadores, nem privatizar tudo, como querem setores da economia e da mídia. A reforma trabalhista, cujos efeitos danosos para a classe trabalhadora são sentidos hoje de forma dramática, seria suficiente para encerrar o ciclo neoliberal de corte de direitos. Mas não é o caso. Agora viceja no Congresso e em áreas do poder econômico nova investida, desta vez contra os aposentados. Mas, presidente, propostas que sugerem o aumento de idade mínima para a aposentadoria para 72 anos em 2040 e 78 anos em 2060 são absurdas e inaceitáveis. Elas ignoram a realidade do nosso povo e representam um retrocesso inaceitável à luta por uma previdência justa e digna. Segundo o estudo do Banco Mundial, que reconhece a questão do envelhecimento da população brasileira com mais gastos para a Previdência, afirma, no entanto, que não se pode impor um fardo tão pesado sobre a população. A ideia de que precisaremos trabalhar até 72 ou 78 anos para garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário é uma afronta. É inadmissível que as políticas públicas de um país que se pretende justo, igualitário, sejam orientados apenas pela lógica fiscal, sem considerar o impacto humano dessas decisões. Não podemos permitir que o ônus da crise demográfica seja transferido para os trabalhadores desta e das próximas gerações, principalmente para aqueles que já enfrentam condições precárias de trabalho, baixos salários e dificuldades para manter suas famílias. A Previdência Social é um direito conquistado com muita luta e sacrifício e deve ser defendida com firmeza. O caminho para garantir a sustentabilidade do nosso sistema previdenciário não pode passar pela penalização dos mais pobres e vulneráveis. Devemos, sim, buscar alternativas que promovam justiça social e proteção aos nossos idosos, ao invés de propor reformas que colocam em risco a dignidade de quem construiu esse país com tanto esforço. Finalizando, presidente, é fundamental que discutimos o futuro da Previdência. Coloquemos as pessoas em primeiro lugar,
O envelhecimento da população é um desafio real, mas sua solução não pode ser encontrada em propostas que aprofundam as desigualdades e ignoram a realidade do trabalhador brasileiro. Reafirmo meu compromisso em lutar contra qualquer tentativa de retirar direitos e de fragilizar o nosso sistema de seguridade social. Nesses dias, nesses dois casos da precarização do trabalho, advindo da reforma e dos novos obstáculos à aposentadoria, estão em sentido contrário ao governo do presidente Lula e dos partidos que defendem a classe trabalhadora. Mesmo com a reforma, em 7 meses, a política econômica do governo federal criou 1,5 milhão de empregos com carteira assinada. Juntos, resistiremos a qualquer medida que ameace o direito da carteira profissional e a aposentadoria digna e justa para todos os brasileiros e brasileiras. Não permitiremos que o futuro dos nossos trabalhadores seja comprometido por decisões que só favorecem aos interesses econômicos em detrimento da justiça social e o bem-estar coletivo. Vamos trabalhar junto ao Congresso para que essas ideias antissociais e antipovo não sejam aprovadas. O sentido do Estado é cuidar das pessoas, como sempre defendi, e muita gente defende. Caso contrário, o Estado se torna apenas um entreposto de interesses de grandes corporações e de bilionários, deixando o seu povo à míngua. É isso, senhor presidente, que tenho para a tarde de hoje. Nós vamos suspender o pequeno expediente e informar que nessa tarde, eu queria a atenção de todos os senhores deputados e deputadas, queremos essa sessão e após vamos ter uma sessão extraordinária para votar a ordem completa do dia em 2 oportunidades. Então, essa também é um acordo de liderança para a gente inverter a questão da ordem do dia das matérias da tarde de hoje, e o grande expediente também ficará após o pequeno expediente. Ordem do dia. Primeira discussão do projeto de lei ordinária 2080, do Poder Executivo, regime de urgência, pareceres favoráveis da primeira, segunda e terceira comissões, depende do parecer da 11ª comissão. Passo a palavra à deputada Dani Portela, presidente da Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular, para indicar relator da matéria no âmbito do colegiado ou avocar a relatoria. Com a palavra, a deputada Dani Portela. Nosso parecer pelos projetos de lei ordinária que atualizam os benefícios especiais de auxílio moradia emergencial no âmbito do Estado de Pernambuco, bem como os demais projetos de iniciativa do Poder Executivo, o nosso parecer pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Joel da Harpa? Como vota o deputado João Paulo? Como vota o deputado Rodrigo Farias? Como vota o deputado Romero Salles Filho? Como vota o deputado William Brígido? Tendo a matéria recebido parecer favorável de todas as comissões, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Proposição aprovada. Sim, estou vendo. Primeira discussão do projeto de lei ordinária 2181 do Poder Executivo, regime de urgência, pareceres favoráveis da primeira, segunda, terceira e 11ª comissão. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. Primeira discussão do projeto de lei ordinária 2182 do Poder Executivo, pareceres favoráveis da primeira, segunda, terceira e 11ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. Primeira discussão do projeto de lei ordinária 2198 do Poder Executivo, regime de urgência, parecer favorável da segunda comissão. Coloque em discussão a matéria.
Não havendo que queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Discussão única do projeto de resolução 2169 da mesa diretora. Parecer favorável da primeira comissão. Coloque em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, coloque em votação. Matéria aprovada. Discussão única do projeto de resolução 2174 do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, autora da indicação governadora do Estado de Pernambuco. Aprova a indicação governamental à pessoa da senhora Vânia Lúcia de Assis Santana para o cargo de diretora-presidente da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco, ADAGRO. Parecer favorável da primeira comissão, votação nominal. Coro para a votação, maioria absoluta. Coloque em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, informo que o painel encontra-se aberto para registro de voto de vossas excelências. Indicação da ADAGRO. Demar Borges. Ô, meu filho, você não vai para a comissão? Deputado Coronel Alberto Feitosa. Você não vai para... Projeto aprovado em discussão única com 26 votos favoráveis. Discussão única do projeto de resolução 2199 da mesa diretora. Parecer favorável da primeira comissão. Coloco a matéria em discussão. Não havendo que queira discutir, coloque em votação. Aprovado. Discussão única das indicações 6.911 a 6.925 e dos requerimentos 2.408 a 2.422, 2.432 e 2.434 a 2.439. Autoria de diversos parlamentares. Coloco em discussão as matérias. Deputado Renato Antunes, para discutir requerimento 2428. Senhor presidente, na verdade eu queria fazer um apelo ao deputado João Paulo que retirasse esse requerimento da pauta, o 2438-2024. O mesmo pede um voto de aplauso ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. E é interessante que o deputado, além de pedir, e é uma prerrogativa do seu mandato, mas ele coloca no caput do pedido, falando sobre diante das ameaças da extrema-direita. E eu acho que é perigoso esse tipo de colocação, constrange essa casa, que o deputado explicasse o que é ser extrema-direita e quem ele classifica de extrema-direita. Então, eu acho que é um pedido desnecessário. Se o deputado quer aplaudir, ele pode fazer o aplauso dele como mandato, mas não constranger a casa a fazê-lo. Uma vez que o ministro Alexandre de Moraes, o que foi pedido sobre a defesa da democracia, a retirada, né, do X, né, do Brasil, apenas países como Venezuela, como Irã, como Egito fizeram isso, igualando o Brasil, mas eu nem entro nesse mérito. Uma vez que se existe uma resolução, se existe uma lei, tem que ser respeitada. Mas a atitude do ministro foi além de ser uma atitude monocrática, sem passar pelo pleno, foi feita, inclusive, impondo multa de R$50 mil para brasileiros que precisam usar por outras tecnologias, por exemplo, com o VPN. Então, uma briga pessoal do ministro Alexandre com o empresário Elon Musk está constrangendo o Brasil e o deputado, infelizmente, traz para essa causa esse tipo de constrangimento. Então, faça esse apelo que seja retirado. Em não retirando, eu já declaro meu voto contrário. Com a palavra, o deputado João Paulo. Hoje, olha,
Não, presidente, eu não vou retirar. Acho que essa casa é uma casa democrática. Eu tenho uma visão toda em relação a esse processo. Concordo plenamente com as decisões do ministro Alexandre de Moraes e já quero registrar aqui, não só como autor, mas meu voto favorável. Com a palavra, o deputado Coronel Alberto Feitosa. Declarar meu voto contrário. Deputado Joel da Harpa. Voto contrário também, presidente. Deputado Valdemar Borges. Presidente, eu voto favorável e dizer o seguinte: isso não tem nada de briga pessoal do ministro Alexandre com o bilionário magnata, não. Isso é uma luta em favor da soberania desse país, porque hoje, quando a gente fala em soberania, não se fala mais em exército, número de soldados, carro de tanque de guerra, essas coisas. Não. Isso é tudo passado. Soberania hoje é controle de rede social e esse bilionário já agride nossa soberania, inclusive porque já controla hoje, inclusive, movimentação das nossas Forças Armadas através de rede social. Tem nada de briga pessoal. É soberania, tá certo? É pátria, tá certo? É pátria, tá certo? Contra o poder econômico que pretende dominar o mundo. E tem brabeza só aqui, porque na China ele é pianinho, fala fininho lá, obedece, outros países do mundo também obedecem. Países que têm dignidade, que não tem presidente batendo continência para a bandeira norte-americana, exige respeito e bota ele no lugar dele. Parabéns, deputado João Paulo, voto a favor, se puder votar 5, 6, 10, 15 vezes, bota aí uns 15 votos para mim. Com a palavra... Dani, vai não? Dani Portela. Não, gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizar o deputado João Paulo por essa iniciativa. E, na verdade, o voto de aplauso vai ser aprovado pela essa Casa Legislativa, proposta pelo deputado, mas pela maioria do conjunto dos deputados e deputadas. Se é preciso classificar quem é a extrema-direita, acho que aqui já fica bem evidenciado pela votação de cada um. Obrigada, presidente. Encerrada a discussão, eu coloco em votação. Os deputados que forem favoráveis, fiquem sentados. Os que forem contrários, fiquem em pé, por favor. Quem for favorável, fique sentado. Quem for contrário, fique em pé. Requerimento aprovado por maioria. E os demais... também as indicações de requerimentos, todos aprovados. Encerro a presente reunião e convoco a próxima em caráter extraordinário para logo em sequência. Solicito que Vossas Excelências permaneçam nesse plenário para registro de presença e de votação, na reunião que será iniciada. Não tem mais nominal não, né? Não. Só registrar 25 aí, pronto, né? É. Aí não precisa nem votar. Registro das presenças. Aí não precisa nem votar agora, precisa? Não, a votação é... Deixa pra falar. Aqui... Solicito ainda que os deputados registrem as presenças. Falta... Cadê? Já deu. Havendo o número regimental, declaro aberta a 8ª reunião extraordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, realizada em 3 de setembro de 24. Pequeno expediente, com a palavra o deputado João de Nadege. A votação.
Boa tarde, deputados e deputadas, presidente. Venho a essa tribuna no Pequeno Expediente de hoje para homenagear um time de futebol da nossa amada Camaragibe. Retrô Futebol Clube, deputado Francismar, que com muito empenho, após 4 anos, passaram a Série D, hoje é Série C do Campeonato Brasileiro. Queria parabenizar toda a diretoria de futebol do Retrô, principalmente ao nosso amigo Laércio, Gustavo, diretor de futebol. Um time que não é só um time de futebol, é muito mais que isso. Quem conhece o Retrô, hoje, quem teve a possibilidade de conhecer as dependências do Retrô, é um time que forma cidadãos e cidadãs para o futuro, preocupado desde a primeira infância até o final da sua carreira, independente se dê para jogador de futebol ou não. Então, nesse momento, Retrô Futebol Clube, que representa a nossa amada Camaragibe, que muitos já procuraram o Laércio, eles de Camaragibe, eu não saio, Camaragibe é o nosso lugar, e representa aquela cidade com muito afinco, muito zelo, e eu não tenho dúvida que o Retrô galgará caminhos grandes no futebol nacional, sendo hoje o segundo time de quase todo pernambucano, seja rubro-negro, pastor Adalto, seja tricolor ou alvirrubro, o Retrô tem um caminho grande e, pelo nome, tenta resgatar as características de um futebol altivo, vibrante, deputado Silene. Eu não tenho dúvida que o caminho do Retrô vai ser um caminho de glórias e vitórias. Retrô, no ano de 2025, é Série C do Campeonato Brasileiro, e eu não tenho dúvida, em pouco tempo, esse time, se Deus quiser, vai estar na primeira divisão do futebol nacional. Aí eu quero parabenizar Laércio mais uma vez, Gustavo, pelo excelente trabalho e não desistir, que a persistência e a resiliência dessa diretoria de futebol, quem acompanhou o Retrô nos últimos anos, batendo na trave para subir a Série C do campeonato, e hoje se concretiza com acesso. Parabéns, Retrô, parabéns a toda a família Retrô e a família de Camaragibe. Parabenizar aí a todos que fazem o Retrô, realmente uma grande conquista de um clube extremamente jovem do nosso futebol pernambucano, aí entrando para o grupo seleto aí dos times que compõem a Série C do Campeonato Brasileiro em 2025. Com a palavra, o último orador inscrito, deputado Renato Antunes, do Partido Liberal. Ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei ordinária 2180 do Poder Executivo, regime de urgência, pareceres favoráveis da primeira, segunda, terceira e 10ª comissões. Coloca em discussão a matéria. Não havendo que querer discutir, coloco em votação. Aprovada. Segunda discussão do projeto de lei ordinária 2181 do Poder Executivo, regime de urgência, pareceres favoráveis da primeira, segunda, terceira e 10ª comissões. Coloco em discussão. Não havendo que querer discutir, coloco em votação. Aprovado. Segunda discussão do projeto de lei ordinária número 2.182, Poder Executivo, regime de urgência, pareceres favoráveis da primeira, segunda, terceira e 10ª comissões. Coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Segunda discussão do projeto de lei ordinária 2.198, do Poder Executivo, regime de urgência, parecer favorável da segunda comissão. Coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Encerro a presente reunião e convoco a próxima em caráter solene para hoje à noite, às 18 horas, a ser realizado no auditório Senador Sérgio Guerra, em homenagem às bandas e fanfarras pernambucanas, premiadas na Copa América de Bandas e Fanfarras, de iniciativa do deputado Renato Antunes. Tenham todos uma boa tarde, que Deus os abençoe.